Arro pessoal, boa tarde, aqui é o Amir Suryashanti trazendo a reflexão de hoje. Tarde, né? Não gostaria de estar mandando à tarde, eu gosto muito de mandar pela manhã, mas tive aí um contratempo bem complicado ontem que me impediu de mandar, de gravar o áudio, né, e mandar cedinho para vocês. É até interessante porque esses ocorridos eu trago aqui como exemplos astrológicos. E bom, né? A gente já falou que o Sol acabou de entrar em Escorpião, então a gente está aí numa temporada de transformações, de entrada aí no nosso subconsciente, de trabalhar desapegos, morte, renascimento, enfim, diversos temas escorpianos que ao longo do tempo a gente vai falando aqui, e que o Sol, quando muda de signo, ele vai ativar determinada casa do nosso mapa. No meu caso, o Sol em Escorpião, ele está passando pela casa 8, que é a casa do Escorpião, que é uma casa realmente de crises. Aliás, esse é um tema de Escorpião, né? Escorpião é um signo que vem para trabalhar questões. Não é sossego, né? Só para ter uma ideia, a gente tem aí a polaridade de Touro e Escorpião. Touro é o sossego, Touro é a calma, Touro é a paz, né? Já Escorpião é o movimento, Escorpião é a crise, é a transformação. Então a gente tem essa polaridade. E a casa 8 é uma casa que tem aí a associação ao signo do Escorpião. No meu caso, que eu tenho quase que o zodíaco natural, porque eu tenho o ascendente em Peixes, mas é no finalzinho de Peixes, já entrando em Áries. Então as minhas casas, elas são quase as casas naturais. Então o Sol, quando está passando em Escorpião, para mim, ele está dentro da casa 8. Mas claro que ele também já vai começar ativando a casa 9, que é onde eu tenho a cúspide do signo do Escorpião. Bom, e aí, nesse dia, né, como eu tenho Plutão a 2 graus de Escorpião na casa 8, assim que o Sol entra em Escorpião, ele já começa, já bate na porta desse Plutão. E aí o que acontece? Justamente isso. Ontem, tanto o Sol quanto Marte, entrando aí na minha casa 8, os dois estão ali cruzando a linha da cúspide da casa. O Sol já praticamente numa conjunção fortíssima com o meu Plutão. Eu quase vi aí a morte, né? Estava ali em São Paulo, e um dia de chuva, tudo, andando por uma avenida grande lá, e o carro do nada, né? Quando tive que entrar numa avenida, ele passou numa poça de óleo e derrapou. Né, e nisso eu ainda consegui controlar o carro, né, para não ir no meio da avenida, e aí daria um acidente bem feio. Consegui, né, me livrar dessa coisa mais pesada, mas ainda assim tive uns contratempos aí, quebrou a roda do carro, a bandeja, enfim. O meu domingo, né, depois da manhã que a gente teve aí nosso encontro avançado, a parte da tarde foi realmente uma parte dedicada a buscar arrumar o carro para conseguir voltar para casa, porque ele estava realmente sem condição de pegar a estrada. E até hoje de manhã estava vendo questão de arrumar o carro, essa semana ainda vai ser. Então, para mim, né, teve aí uma coisa de crise, né? Ou seja, Sol e Marte entrando na minha casa 8, já trazendo questões de crise, testando aí a minha força de vontade, testando aí as ferramentas que eu trago para vocês, né? Então, que eu aplico comigo mesmo, porque são momentos que dá um grande desânimo, você fala, puta merda, parece que o universo está contra a gente, mas aí ao mesmo tempo eu tenho que usar as minhas ferramentas e ir entendendo e ressignificando, entendendo inclusive que podia ter sido bem pior, mas foi muito mais ameno de repente do que talvez alguma coisa que eu tinha que passar, mas que poderia ser pior e foi amenizado por diversas situações, né, diversas questões. Então fica aquele monte de aprendizado. Mas enfim, tudo isso para explicar por que eu não consegui mandar o áudio hoje de manhã, como eu sempre gosto. Mas amanhã, né, amanhã, terça-feira, teremos o nosso áudio cedinho, do jeito que eu gosto de mandar. E hoje, segunda-feira, dia da Lua, temos aí a Lua no início, né, durante o dia, praticamente o dia inteiro, no signo de Gêmeos ainda, e lá para a noite, por volta das 18 horas, a Lua cheia entra em Câncer. Aliás, esse é um tema interessante, porque na astrologia a gente vai juntando as coisas, né? Ontem também e hoje ainda estou numa inferno lunar, né, que é o momento onde a gente está chegando na revolução lunar. A gente tem a Revolução Solar, né, que é o mapa do aniversário que todo mundo, de certa forma, conhece, quem já trabalha com astrologia, que é um ciclo, né, um ciclo de um ano, mas a gente tem também esse ciclo da Lua, que é um ciclo mensal, um ciclo mais rápido, mas que ele também pode trazer algumas informações aí pra gente. Então, isso aconteceu comigo também. Estava aí no meu inferno lunar, eu tenho a Lua em Câncer, agora, né, quando a Lua chegar a 18 graus de Câncer, eu vou passar aí pela minha revolução lunar do mês. Nessa madrugada, enquanto a Lua estava em Gêmeos ainda, né, ainda está em Gêmeos na verdade, a gente teve um aspecto muito benéfico que é trígono com Júpiter por volta das 2h30 da manhã. Então você, né, que se sintonizou, eu já dormi numa situação um pouco mais complicada, dormi acabado, cansado pra caramba do dia, né? É tira pneu, é põe pneu, vixe, vai para lá para arrumar o carro.
Então eu dormi de uma forma bem cansada, que eu sei que eu sonhei, mas eu não lembro, infelizmente. Mas para quem se conectou, de repente teve aí boas influências, bons ensinamentos, bons contatos vindo dos sonhos. Né? Isso é um tema interessante. O como aconteceu na madrugada, independente do como foi mais ou menos 2:30 da manhã, cedinho, a gente ainda acaba tendo uma boa influência aí do Júpiter, né? Pela manhã. Então a gente traz essa coisa da fé, do otimismo. E por volta das 11 horas da manhã, a Lua fez um trígono com Marte. Ou seja, fazendo com que a gente resolva as questões, tenha energia, né, trabalhe o nosso guerreiro interior, a nossa coragem. Então é uma coisa muito interessante porque hoje é um dia de trígonos. Hoje é um dia de trígonos. Então a Lua, durante o dia, principalmente pela manhã, fez aí trígono com Júpiter, trígono com Marte, formando aí um grande trígono de ar. Né? Uma coisa bem interessante, trabalhar o elemento ar, trabalhar a comunicação, trabalhar o nosso pensamento. É muito interessante que eu adoro, galera, eu adoro muito gravar para vocês aqui, porque o que eu vou falando, né, que vai vindo aqui para eu falar, eu sei que eu estou falando muito para mim também. Né? Então isso é muito legal. Eu acho que todo mundo que trabalha com ensino, com terapias, né, com autoconhecimento, acaba se beneficiando muito, né? Percebe que muitas vezes você está falando alguma coisa para alguém e aquela coisa que você está falando serve muito, muito para você. Isso é muito legal de trabalhar com essa linha do autoconhecimento. Então hoje é um dia, né, para a gente poder aproveitar esse ao longo do dia. Eu estou mandando esse áudio aí mais ou menos umas 4:30 da tarde. A gente ainda está na influência, né, da Lua em Gêmeos, para aproveitar e trabalhar nossa mente, trabalhar nosso pensamento. Se o pensamento está desorganizado, se o pensamento está negativo, vamos trabalhar esse pensamento, vamos elevar essa vibração. Então isso é um ponto importante. Lá, então a Lua entra em Câncer por volta das 18 horas, então aí teremos uma tônica bem emocional, né, bem ligada aí às nossas emoções, bem ligada a trabalhar questões de família, que também tem coisas que eu estou vendo aqui agora, bem complicado aí, questões da infância, né, que a gente pode trabalhar. Então isso é um ponto importante, a gente já começa a trabalhar na Lua cheia em Câncer, em uma questão de Lua cheia, né, depois a Lua vai ficar minguante. Então aproveita esse momento para o emocional, de repente olha para o passado e veja o que do passado precisa ser curado. Então, de repente, aproveite esse momento agora pela manhã, se você estiver ouvindo agora à tarde, assim que eu mandei, aproveite para trabalhar sua mente, trabalhar seus pensamentos, trabalhar o conhecimento, a força do conhecimento, para que possa ter uma boa influência no plano emocional do signo de Câncer, quando a Lua entra em Câncer. E o mais interessante é que, como eu falei, hoje é um dia de trígonos, né? Então a Lua vai entrar em Câncer, o Sol ele está no início de Escorpião, está bem no comecinho ali. Então por volta da meia-noite do dia de hoje, Sol e Lua farão um trígono. Teremos o trígono de Lua com o Sol, Lua em Câncer e Sol em Escorpião. Galera, é um trígono de água, né? Um elemento água sendo trabalhado aí, o elemento que fala das nossas emoções, das nossas energias, fala de questões de sentimento. E a gente tem a junção de dois signos, né? Um que é o signo de Câncer, que fala sobre o passado, e o outro é o signo de Escorpião, que fala sobre transformação. Olha que janela interessante para se harmonizar com o passado, para transformar o passado, para de repente extrair lições de questões que a gente traz aí do passado, talvez da infância, e poder transformar isso. É um ponto muito interessante. Então, enquanto o Sol e Lua estão fazendo um trígono, um está ajudando o outro, um está falando bem com o outro. A gente tem também esse arquétipo, né, do masculino e do feminino se harmonizando. Então é um momento muito bom para relacionamentos. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Então, para você que tem um relacionamento, é um momento muito interessante de harmonia, né, desse relacionamento. Se você está passando por algum desafio de relacionamento, é um momento legal de harmonização. Se você não tem relacionamento, mas gostaria de ter, está trabalhando, né, em busca disso, é um bom dia para um alinhamento interno das suas energias yin yang, né, da sua conexão com ânimos e ânima, para que você possa abrir caminho para um bom relacionamento. Então, trígono de Sol e Lua realmente é um aspecto muito interessante. Vai acontecer na madrugada, ou seja, na virada do dia de hoje para o dia de amanhã. Teremos aí a influência, bom, como vai ser meia-noite mais ou menos, já começa aí umas 9:30, 10 horas, já começa aí ter essa influência bem forte e vai aí até umas 2 e pouco da manhã. Então assim, se você dormir cedo, se você fica acordada ou acordado até mais tarde, possivelmente você pode aproveitar de uma forma consciente, de uma forma mais ativa, seja de uma meditação, seja numa conexão com a sua parceria afetiva, seja aí numa reflexão que você faça.
Lembrando que estamos falando de dois signos do elemento água que são extremamente emocionais, então isso é um ponto interessante. Mas se você é que nem eu, que sempre que possível, porque ontem, por exemplo, não foi possível, eu tive que dormir muito tarde, né? Que eu cheguei de São Paulo tarde para começar. Então, se você é como eu, que sempre que possível gosta de estar dormindo cedo, né? De estar se preparando aí para entrar nesse mundo dos sonhos cedo, se você for dormir por volta das 10 horas da noite, você vai pegar aí esse trígono no seu plano espiritual, no seu plano mais sutil, né? No plano do inconsciente. Então é onde essa magia pode funcionar no seu plano inconsciente. Então também, antes de dormir, faça suas conexões, peça aí suas curas, peça sua regeneração, peça a sua iluminação, lembrando que o Sol ali, num bom contato com a Lua, pode iluminar questões do passado. Então, de repente, dúvidas que você traz, feridas que você traz, aproveite esse momento. Lembrando, estamos num Sol agora que entrou no signo de Escorpião, que é um signo propício para todo tipo de transformação que a gente precise fazer, né? Uma vez por ano, a gente tem aí essa faixa de tempo, né, essa dádiva de poder deixar morrer aquilo que não serve mais para que surja o novo. Claro que não é só uma vez por ano, né? A gente sabe que temos aí, sempre a gente tem a oportunidade de fazer qualquer coisa, mas temos umas janelas mais específicas. Além do Sol, outros planetas passam por Escorpião também, então a gente tem aí outras energias, sem contar, né, cada pessoa com seu mapa natal também recebendo aspectos de casa 8, de casa 12, como a gente já falou aqui. Mas para todo mundo, esse período de tempo do Sol em Escorpião é um período muito propício a todo tipo de transformação, a deixar para trás aquilo que não serve mais, a renovar, renovação. Novamente, eu gosto muito de plantas. Para quem me acompanha aqui, eu sempre dou exemplo de plantas, de árvores, de natureza. Então, por exemplo, eu estou aqui com o lírio da paz, que está aqui, né, que eu cuido dele, eu tenho várias plantas. Uma delas é um dos lírios da paz, eu tenho alguns também que estão aqui. Um está aqui atrás de mim. Então, assim, eu vejo que ele, por algum motivo, ele está com algumas folhinhas amareladas. Essas folhinhas amareladas, elas já estão praticamente ali meio que morrendo, né? Elas estão ali meio que já passadas. E quem cuida de planta sabe que o melhor a se fazer nesse sentido, geralmente, né, não sei se toda a planta é igual, mas geralmente, para a maioria das plantas, o ideal é você cortar, você retirar essas plantas que estão aí, essas folhas amareladas, porque são folhas que estão consumindo uma certa quantidade de energia da planta e já estão meio que morrendo, então elas não vão agregar para a energia da planta, para a força, para a beleza. Então eu já estou vendo aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis folhinhas que eu vou ter que tirar, né, que eu acho que vai ser melhor eu tirar, para que eu possa limpar essa coisa que não serve mais, essas folhas que já se foram, né, que já não estão ali na sua energia plena, que inclusive, de certa forma, a planta, uma hora ou outra, ia ter que liberar essa folha, ia deixar ela cair, ia meio que apodrecer, enfim. Mas eu vou lá, dou uma ajuda no processo, retiro essas folhas para que toda a energia da planta vá para as folhas saudáveis, inclusive para a capacidade de poder surgir uma flor, né? Porque a flor realmente ela demanda muita energia, né, das plantas. Então, geralmente, algumas plantas você vê que elas dão flor aí uma vez por ano, tem uma frequência bem baixa, porque a flor ela demanda muita energia. Também é um ponto importante, né? Às vezes, quando você colhe flores do manjericão, da alfazema, você percebe que a planta fica bem forte, né? Porque na verdade as flores elas dependem muito elas demandam muita energia e quando você colhe aquela flor, a planta ela meio que se fortalece e depois ela dá mais flores. Então isso é um ponto importante para fazer o paralelo na nossa vida que às vezes a gente está meio que se dedicando a algumas questões. Lembra, isso pode ser no plano físico, plano do elemento terra. Isso pode ser no plano emocional, emoções guardadas, né, questões do passado. Pode ser no plano mental, ideias que de repente não servem mais. Ou até no plano espiritual, de repente aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente se conecta, que não serve mais. Então quando a gente tira o que não serve mais, a gente está liberando espaço, a gente está dedicando força para que cresça aquilo que a gente quer. Então esse contato, né, de Sol e Lua, Sol em Escorpião com a Lua em Câncer, é ótimo para a gente poder olhar para o nosso passado e ver o que a gente está carregando, principalmente em termos emocionais. Feridas emocionais. De repente, quem que você precisa perdoar? Quem que você precisa pedir perdão? Quem que você, de repente, é alguma pessoa que deixou alguma emoção
presa, alguma emoção ali bloqueada dentro de você que está impedindo aí com que a sua energia, a sua força vá para áreas saudáveis da sua vida. Então olha que interessante, aproveitemos aí toda essa energia que tivemos de Júpiter, de Marte e no final do dia, na virada da madrugada com o Sol, para fazer toda essa limpeza. Aliás, já adiantando, porque eu vou gravar já o áudio de amanhã, para mandar amanhã cedinho, eu já vejo que amanhã também a gente vai ter a Lua fazendo um bom contato com Urano, contribuindo aí, continuando esse tema de libertação do passado, de limpeza do passado. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Desculpa aí quem me espera no de manhãzinha, né? Que eu sei que tem uma galera que já se acostumou a ouvir de manhã, já gosta, né, de ter essa reflexão, essa energia, mas hoje não deu, por motivo de força maior, né? Por uma questão complicada que aconteceu comigo. Mas amanhã, cedinho, teremos o áudio novamente, e na quarta e na quinta, e assim por diante. E sempre que eu puder, né? Não sei, em alguns momentos raros, eu quero mandar esses áudios pela manhã, para que todo mundo possa começar o dia com reflexões. Se você gostou desse áudio, lembre-se, compartilhe com outras pessoas, compartilhe lá no Instagram, manda aí para pessoas que possam se interessar e aguardo a gente se fala de novo amanhã. Muita gratidão, Namastê, Harion.